Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre retas, tipos de retas e posições em que as retas podem ocupar uma com a outra. Esta matéria que nós vamos trabalhar nesta terceira semana do bloco 6 de atividades, bloco 5, desculpa, de atividades remotas, ela se encontra da página 168 até a página 173 do livro didático que está com vocês, da página 168 até a 173, conforme está descrito aí na apostilinha de vocês, tá bom? Antes de nós falarmos dos exercícios da apostilinha, nós vamos ver um pouquinho o que são as posições de retas. Então, veja bem, nós temos aqui posições de retas. As retas, elas ocupam diferentes posições. O primeiro elemento básico da geometria é o ponto, tá? O ponto, ele não possui dimensões. E ele é representado por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Ponto E, ponto D, ponto C, ponto I. Ele é uma marquinha feita, certo? A união de infinitos pontos, nós formamos uma reta. Então, eu tenho aqui infinitos pontos. Quando nós juntamos eles, eles formam uma reta. Quando a gente coloca eles bem apertadinhos, eles formam uma reta. E para formar uma reta, nós precisamos de no mínimo 2 pontos. Então, eu tenho o ponto A e o ponto B. Quando eu junto o ponto A e o ponto B, eu formo então uma reta. E por um único ponto, nós também podemos ter infinitas retas. Por um único ponto, eu posso passar muitas retas. Tá? Nós temos 3 posições diferentes em que as retas se encontram. Nós temos a posição horizontal, quando a reta está deitada. Nós temos a posição vertical, que é quando ela está em pé. E nós temos a posição inclinada, quando ela não está nem de pé e nem deitada. Então, essas são 3 posições em que as retas podem estar: horizontal, vertical e inclinada. Aí nós temos os diferentes tipos de retas, tá? Bom, tipos de retas. Eu tenho uma reta quando ela é representada com flechinha dos 2 lados. Ela não tem começo e nem fim. Ela vem, passa pelo ponto A, depois ela passa pelo ponto B e vai embora. Nós representamos uma reta com flechinha dos 2 lados das letras maiúsculas. Lembrem-se que são as letras maiúsculas que representam os pontos, tá? O que é uma semirreta? É aquela reta que ela tem um começo, uma origem, ela começa em um ponto, passa pelo outro e vai embora. Então, ela começa no ponto A, passa pelo ponto B e vai embora. Por isso, eu represento com a flechinha de apenas um lado. A flechinha vai para o lado infinito e do lado de cá do ponto A é onde ela tem origem. E nós temos o segmento de reta, quando ela tem um começo e quando ela tem um fim. Ela começa no ponto A e termina no ponto B. Então, quando a professora fala para vocês assim, façam uma reta qualquer. Não dei limite de espaço para vocês. Vocês vão traçar uma reta do tamanho que vocês quiserem, do jeito que vocês quiserem. Agora, quando a professora fala assim, tracem uma régua com 5 centímetros de tamanho. Todo mundo vai fazer a mesma retinha. Por quê? Porque ela tem um limite. Vai começar no 0, vai terminar no 5. Então, quando ela tem um limite, eu digo que ela é um segmento de reta. Pode ver que no símbolo de segmento de reta, eu só tenho um tracinho em cima das letras que formam os pontos dela. Tá? Ela não tem flechinha. Reta, flechinha dos 2 lados, porque ela não tem nem começo e nem fim. Semirreta, flechinha só para o lado infinito, porque ela tem um começo, mas ela não tem fim. E segmento de reta, quando ela tem começo, tem fim. Por isso eu não uso flechinha. Olha lá, o segmento de reta. A semirreta é uma parte de uma reta que tem um princípio. Uma reta, ela pode ir em vários sentidos, ela não tem fim. A reta, é aquela que não tem fim, além dela ser representada por 2 pontos e uma flechinha em cima,
ela também pode ser usada uma letra minúscula do nosso alfabeto no cantinho dela. Então, reta, R, ok? Olha lá, reta, eu tenho aqui a reta S, a reta R e a reta T. Reta, flechinha dos dois lados, semi-reta, flechinha para um lado só, segmento de reta não tem flechinha, tá? Mais aqui algumas simbologias. Olha lá, eu tenho o segmento de reta AB, a semi-reta AB, que é infinito para o lado B, e a reta R, eu também posso chamar de reta AB, que a flechinha vai para os dois lados, tá? Então, aqui eu tenho vários símbolos de retas. Reta na posição horizontal, vertical e inclinada. Semi-reta na posição horizontal, vertical e inclinada. E segmento de reta, horizontal, vertical e inclinado, tá? Agora, quando duas ou mais do que duas retas se encontram, nós podemos determinar diferentes posições entre elas. Quais são? Paralelas. O que é uma reta paralela? É quando eu não tenho ponto em comum. Quando as retas, elas nunca vão se encontrar. Então, eu tenho retas horizontais, como as linhas do nosso caderno. Eu tenho retas verticais, como as paredes. A parede da frente é paralela à parede do fundo. A parede de um lado é paralela à outra parede. Tá? O teto é paralelo ao chão. O teto nunca vai se encontrar com o chão, porque o dia que ele se encontrar, a casa cai, ok? E as retas inclinadas, como o telhado da nossa casa, são retas inclinadas. Aqui no caso, desculpa, retas paralelas. Eu tenho, então, as telhas do meu telhado. Elas são paralelas inclinadas, tá? Outro tipo de posição de retas, coincidentes. Coincidentes, então veja bem, as retas paralelas, elas não têm nenhum ponto em comum. Elas nunca se encontram. As retas coincidentes, elas têm todos os pontos em comum. Elas são tão juntas, é como se eu tivesse aqui duas réguas, duas retas. Tenho duas retas. Eu coloco uma em cima da outra. Esses pontos estão tão juntos, me parecem ser apenas uma reta. Mas, na verdade, eu tenho duas, mas elas estão tão juntinhas uma da outra que parece ser uma só. Então, eu posso ter retas coincidentes verticais, inclinadas, horizontais. Todos os pontos estão tão unidos que elas parecem que é uma reta só. Tá? Então, nós já vimos retas paralelas, são aquelas que nunca se encontram. Coincidentes são aquelas que têm todos os pontos em comum e parece ser uma só. E concorrentes. As retas concorrentes, elas têm um único ponto de encontro. Por isso, elas se chamam concorrentes. Elas se encontram em um único ponto, tá? E essas retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares quando elas formam ângulos de 90 graus. Então, quando eu tenho uma reta completamente vertical e outra completamente horizontal, eu formo aqui o ângulo reto, tá? O ângulo de 90 graus. Então, retas concorrentes, elas podem ser perpendiculares, quando elas formam um ângulo de 90 graus, ou elas podem ser chamadas de não perpendiculares, que também são chamadas de oblíquas. Não perpendiculares significa que elas não vão formar ângulo de 90 graus. Elas vão formar ângulos maiores ou menores que 90 graus. Elas também podem ser chamadas de oblíquas. Olha lá. Essas retas, elas têm um único ponto em comum e elas não formam ângulo de 90 graus. Então, eu tenho as retas paralelas, que nunca se encontram, as coincidentes, que estão com todos os pontos unidos, as concorrentes, que elas têm um ponto em comum, que podem ser perpendiculares, ou elas podem ser não perpendiculares, que também são chamadas de oblíquas. Tá? Então, as concorrentes, elas têm um único ponto comum, que podem ser perpendiculares ou não perpendiculares, ok?
Aí, agora, a professora vai mostrar para vocês um outro material. Bom, nós podemos traçar retas paralelas usando a régua. E aí, eu estou determinando segmentos de reta, porque eu estou dando a medida para eles. Então, eu tenho segmentos de reta horizontal com 8 centímetros. Eles estão todos no mesmo tamanho, só que não se encontram. Vertical com 3 centímetros. As verticais, as retas paralelas, elas podem estar todas na mesma distância que uma da outra, ou elas podem estar mais pertinho ou mais longe uma da outra. Elas são paralelas do mesmo jeito. Olha as inclinadas. Inclinadas para a esquerda e inclinadas para a direita. Essas são segmentos, porque eu estou dando um limite para o tamanho delas. Tá? Agora, retas concorrentes. Elas podem ser perpendiculares, quando elas formam 90 graus. Oblíquas, quando elas não formam 90 graus. Elas formam ângulos maiores ou menores que 90 graus. Ok? Nós podemos traçar retas paralelas usando régua e esquadro. Olha como que a gente faz. Nós colocamos a reta, fazemos a reta e posicionamos o esquadro em cima dela de forma que o ângulo reto do esquadro fique encostadinho aqui na reta. Com o uso de uma régua, a gente encosta esta régua no esquadro. A gente encosta ela aqui. E aí, o que que acontece? Nós podemos... Aqui, deixa eu colocar na mesma posição. Nós vamos escorregar, como se a régua fosse um trilho. O esquadro escorrega. Então, nós vamos escorregar o esquadro sobre o trilho. E quando nós escorregamos, ele vai formando retas paralelas. Tá? Olha lá, eu tenho o esquadro, que pode ser 2 esquadros ou uma régua em um esquadro de apoio, e a outra vai escorregando. E aí nós traçamos as retas paralelas. Tá? Olha lá, com auxílio de régua e esquadro, podemos traçar retas paralelas. Olha lá, a reta vertical, nós vamos escorregando aqui o esquadro, ó, vamos traçando. Aqui eu estou traçando a horizontal, que é o caso aqui da letra C. Tá? Vertical, vou traçando aqui, ó, o esquadro fica deitado para traçar a vertical. Vem aqui, 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 é desse jeito aqui. A inclinada, eu vou colocando ela inclinada, ó, faço a reta aqui, aqui e aqui, tá? Agora, como que eu posso... Olha lá, ele está fazendo as paralelas aqui, olha. Tracei paralelas, certo? Com o auxílio do esquadro, nós também podemos traçar uma reta paralela em relação a um ponto. Olha lá. Então, olha como que eu vou utilizar o esquadro e a régua. Coloco o esquadro aqui, a régua nessa posição. E aí, nós vamos traçando, escorrego o esquadro até lá em cima, até que ele encontre no ponto P. Tá? Nós também podemos traçar retas perpendiculares. Olha, o próprio cantinho aqui do esquadro, ele já tem 90 graus, certo? Então, se nós colocarmos o esquadro em cima da reta, ele próprio já traça aqui o 90 graus, certo? Olha lá, colocando o esquadro em cima da reta, nós traçamos o 90 graus. Voltando, olha, o esquadro aqui, traço 90 graus aqui. O esquadro de pezinho, traço 90 graus aqui. E o esquadro na reta inclinada, traçamos o 90 graus ali. Ok? Nós também podemos traçar uma reta perpendicular a um ponto, com o esquadro em cima da reta, vai escorregando ele até encontrar o ponto. E aí marcamos o 90 graus. Certo, pessoal? Olha lá, nesta figura, eu tenho aqui, o mapa representa o bairro de uma cidade. Responda de acordo com os tipos de retas estudados. Observe que nós fizemos esta atividade na segunda semana, tá bom? Então, se vocês precisarem revisar lá as atividades da segunda semana, volta a folha lá. 2 ruas que são paralelas. Então, eu tenho a Rua Pinheiro com a Rua Jabuticaba,
ou a rua IP com a rua Pitangueira, elas são paralelas, tá? Duas ruas que são concorrentes perpendiculares, ó, a Avenida Laranjeira é concorrente à Rua Pitangueira. Avenida Pinheiro é concorrente perpendicular com a Rua IP. Duas ruas concorrentes que são concorrentes oblíquas. Olha aqui. Rua Araucária com a Rua Jabuticabeira. A Rua Araucária com a Rua Jatobá. Elas são concorrentes oblíquas. Agora vamos falar, então, do exercício que vocês têm na apostilinha, tá? Olha lá. Primeiro segmento é para vocês darem o nome e o símbolo deles. Lembrando que, se eu estou falando de um segmento, o segmento XY, eu uso apenas um tracinho, porque eu estou me referindo a um segmento. Ele tem começo no ponto X e fim no ponto Y. O segmento, aqui na letra B, eu já tenho uma reta, porque ela não tem nem começo e nem fim. Olha a flechinha dos dois lados. Reta MN, representado com a flechinha em cima. E aqui nesse ângulo, no ângulo AOB, eu tenho a semirreta, que vai do ponto O, passa pelo A e vai embora, e do ponto O, que passa pelo B e vai embora. Então, eu tenho aqui em um ângulo duas semirretas, tá? Agora, o exercício 2 é para vocês dizerem se as retas são paralelas, concorrentes perpendiculares ou concorrentes oblíquas. Então, o primeiro, elas são retas concorrentes oblíquas, porque elas estão cruzadas, elas não formam 90 graus. O segundo caso são retas paralelas inclinadas, porque elas não se encontram. E o terceiro caso são concorrentes perpendiculares, porque elas formam aqui um ângulo de 90 graus, ok? Exercício 3. Agora, retomando a ideia do ângulo, o exercício 3, 4 e 5 é para a gente relembrar os ângulos que nós estudamos na primeira e na segunda semana. O primeiro, ele é um ângulo onde ele está com as semirretas bem abertinhas, tá? As semirretas dele estão bem abertinhas. Então, ele é um ângulo obtuso. A letra B, observe que as semirretas estão totalmente planas. Então, ele é um ângulo aso, que também é chamado de meia volta. A letra C, os ângulos estão bem fechadinhos. Então, ele é chamado de agudo. E a letra D, retas perpendiculares que formam ângulos de 90 graus, então ele é chamado de ângulo reto, ok? Exercício 4. Vamos lá para o exercício 4 agora. Eu peguei aqui um compasso para representar para vocês novamente os ângulos para revisar com vocês. Compasso fechado, então eu tenho 0 graus, o ângulo nulo. Do 1 grau até 89 graus, eu tenho o ângulo agudo, porque as semirretas, deixa eu ficar do lado assim que vocês vão enxergar melhor. As semirretas, elas estão mais fechadinhas, então é o ângulo agudo. Quando ele tem exatamente a aberturinha bem fechadinha, aliás, bem perpendicular, eu tenho então aqui o ângulo reto, que ele forma 90 graus. Do 91 até o 179, eu tenho aqui, então, o ângulo obtuso, quando as semirretas estão bem abertinhas. E quando as semirretas estão totalmente abertinhas, totalmente, como se eu tivesse com o bracinho bem aberto, eu formo aqui uma metade da circunferência, que é o ângulo raso ou de meia volta. Aí, quando ela vai virando para baixo, ela vai formar o ângulo côncavo, lembrando que aquele que está virado 90 graus para baixo, que é o ângulo de 270 graus, ele também é chamado de ângulo reto. E aí, completando o fechamento da circunferência, nós temos o ângulo de volta completa, tá? Então, continuando aqui a nossa explicação. Bom, agora, entre os ângulos
Obtuso, reto, raso e agudo, vamos colocar em ordem crescente. Primeiro, o ângulo agudo, que é onde tem a aberturinha bem fechadinha, o ângulo agudo. Depois, eu tenho o ângulo reto, aquele que forma 90 graus. Depois, eu tenho o ângulo obtuso, aquele que é maior que 90 graus. E, por último, eu tenho o ângulo raso, aquele onde a aberturinha das semirretas fica bem abertinha. Com isso, para eu formar um ângulo agudo mais um ângulo agudo, eu não obtenho o ângulo raso. O ângulo raso é aquele em que as semirretas elas estão bem abertinhas. Então, para eu obter um ângulo raso, não dá para eu ter dois ângulos agudos. Nem um ângulo agudo com um ângulo reto. E nem um ângulo... Agora aqui, ó. Dois ângulos retos, eu tenho um ângulo reto para lá e o outro ângulo reto para cá. Então, com dois ângulos retos, eu consigo formar um ângulo raso. Ok? Então, por enquanto, nós vamos encerrar aqui esse vídeo. E no próximo, amanhã, a professora vai postar outro para falar sobre o exercício 6 até o exercício 9. Ok, pessoal?